E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um Pontecast, o podcast do Instituto Ponte. Eu já estava com saudade. E lembrando do nosso combinado, nesse ano de 10 anos de Instituto Ponte, aquele combinado de divulgar esse vídeo para mais 10 pessoas. Então lembre-se de compartilhar esse vídeo, seguir o canal, curtir, dar aquele like, para que todos nós sejamos ponte. E acho que vocês podem perceber, a gente está num espaço novo, né? Então, já quero começar agradecendo a CDL Vitória por ter nos cedido esse espaço para que a gente possa gravar esse bate-papo. Então, muito obrigada, CDL Vitória, essa casa linda aqui, que hoje vai ser a nossa casa do podcast. E aqui comigo, uma pessoa muito especial, que eu particularmente gosto muito. Quem conhece sabe o quanto ela é gente fina, elegante, sincera, super legal e gentil. É da equipe do Instituto Ponte, e se você assistiu o episódio sobre o processo seletivo do Instituto Ponte, você vai lembrar dela. Mas caso você não a conheça, eu vou deixar que ela se apresente. Leia, com você. Olá, boa tarde, muito obrigada. Estou aqui numa tarefa difícil hoje de entrevistar uma pessoa especialista em oratória, gente. Mas vamos lá, né? Eu sou a Leia Braga, faço parte da equipe pedagógica do Instituto e estou nessa tarefa há 6 anos, né? E hoje eu vou participar desse bate-papo aqui juntamente com a nossa querida Lu Lima, apresentadora, oradora e mais um monte de qualidades que com certeza ela mesmo dirá para o público que está ouvindo, né? Então vamos lá, Lu. Antes de falar da nossa parceria, eu queria te perguntar: quem é a Lu Lima na pessoa física? CPF. Conta pra gente. Então, já começando, Leia, o meu nome é algo que poucas pessoas conhecem, porque, né, ficou o Lu Lima ali, da TV, da apresentadora, meu nome real, oficial, ó, revelações, já começamos assim, é Lunélia. Então, só me chama do nome todo, normalmente, quem é da faculdade pra trás, né? Sou uma pessoa, assim, que já tenho esse lado meio de comunicador, já meio nato, sempre gostei mesmo. Minha mãe fala que eu brincava de ser professora quando eu era pequenininha. Sou mãe, sou amiga, sou uma pessoa, assim, de muita fé também. Eu acredito que a gente tem que ter algo a mais em tudo que a gente faz. Então, eu tento, assim, independente se é no trabalho, se é no lazer, sempre fazer coisas que estão ali alinhadas com o meu propósito de vida. Que bacana, que bacana. Você é natural de Vitória, Lu? Não, eu sou mineira de Belo Horizonte, mas eu brinco que eu já capixabei. Afinal, já são 30 anos aqui no Espírito Santo. Tenho até título de cidadão espírito-santense. Que coisa boa, parabéns. E agora conta pra gente um pouquinho da sua formação, né? Onde é que você estudou, o que você fez aí, como é que foi o seu percurso, né, aí no jornalismo, né? E como é que ele chegou na sua vida? Sou jornalista de formação, entrei na UFES em 2004, me formei em 2008, aí logo já fui trabalhar na área, mas trabalhei no jornal impresso, no jornal A Tribuna, na editoria mesmo de cidades, dia a dia. Logo depois fui para a coluna social, que já era outra experiência. Então, tudo muito rápido ali acontecendo. Cheguei até a cobrir carnaval também, que é uma outra experiência. E depois de quase 2 anos de jornal impresso, aí fui convidada para assumir um programa de entretenimento, que é o Circulando. Estou nele há 13 anos, 13 anos já de TV, que também foi uma outra experiência, né? Que escrever texto é diferente de falar em frente às câmeras. Fiz um mestrado na UFES há 2 anos, estudando uma linha de comunicação e saúde, que é um campo que eu sou apaixonada, então eu acabei ficando uma jornalista que, mesmo trabalhando com entretenimento, cobertura de evento, matérias variadas que o programa faz, mas eu acabei mergulhando muito, sobretudo na pandemia, na área da saúde. Então, fiz uma pesquisa no mestrado na UFES, em que os pilares da comunicação e da saúde se entrelaçavam. Cheguei até a fazer disciplina na saúde coletiva da UFES. Foi uma experiência, assim, muito legal. E aí acabei mergulhando nesse lado da oratória,
por conta do programa de TV. Eu percebi essa dor nas pessoas quando eu ia entrevistar, quando alguém deixava de fazer uma entrevista. Já pensou vocês deixando de estar aqui nesse podcast maravilhoso por conta desses entraves, que é super comum. E uma coisa curiosa, Léa, que as pessoas acham, como você falou de formação, que quem faz comunicação, que foi no meu caso, né, com ênfase em jornalismo, que também tem a comunicação com ênfase em publicidade e propaganda, aprende isso, essa parte de falar, desenvoltura e público, e não aprende. A gente não tem isso na graduação. Se a gente olhar a maioria das grades curriculares dos cursos de comunicação, não tem uma disciplina de oratória, de desenvoltura em público, linguagem não verbal, e aí fica essa lacuna, porque a oratória é uma soft skills, que é importante para todas as profissões. E aí eu fui mergulhando cada vez mais nisso, foi onde eu cheguei a dar algumas mentorias, até online na pandemia, e depois fui pesquisar o que tinha de referência a nível de Brasil, e aí eu conheci a Vox2U, que é a maior escola de oratória da América Latina, e aí não tinha aqui no Espírito Santo escola ainda, foi quando eu passei a ser franqueada da Vox e a gente está em fase de implantação, abrindo uma escola de oratória aqui no Espírito Santo. Já adentrou a terceira pergunta que a Ana ia te fazer. É verdade, não, ouvindo você falar aqui, eu pirei, assim, muita coisa, porque pensar no jornalismo com a saúde, essa interface, são coisas que a gente está na academia, a gente até imagina como aconteça, mas não é uma coisa tão usual. Não, não é. E eu mesma era uma pessoa que achava que na faculdade se aprendia a falar, né, impostar voz e como falar bem. Estou aprendendo agora aqui com você que não. E lá no Instituto eu faço orientação profissional, né, com os adolescentes no momento de escolher o curso e a faculdade. E a gente tem cada vez mais alunos desejando jornalismo. A gente já tem duas universitárias fazendo jornalismo, e eu já tenho alguns alunos de ensino médio querendo também entrar na comunicação com ênfase em jornalismo, e isso para mim, o tempo todo a gente está aprendendo, então aprendi um pouquinho agora para poder orientar bem também esses meninos. Quando você olhar a grade, você vai ver que realmente específico não tem. Há algumas universidades que, no geral, estão começando a incluir, mas não só a universidade de comunicação, por exemplo, direito, né, porque os advogados precisam. Então, tem alguns cursos que estão começando a incluir, mas assim, às vezes como optativa, mas não faz parte da grade curricular ali, por exemplo, de um jornalista ou mesmo de um comunicador. No geral, não faz. Bacana. E a gente tem discutido muito também sobre a comunicação no sentido de, não apenas de comunicar, na comunicação passiva, quando se fala, mas também o quanto se escuta e o quanto se deve ter uma escuta ativa e qualificada, né, do seu interlocutor. E é muito bacana, e cada vez mais a gente tem feito essas conversas, né, sobre comunicação, sobre como se comunicar, como falar bem e como escutar bem também. Você entende isso também como uma necessidade na comunicação? Ou é só uma coisa da orientadora lá dentro da sala de aula? Não, total. Inclusive, no curso de oratória, a gente trabalha, inclusive, a escutatória. Um bom orador tem que desenvolver a escutatória. E o que é a escutatória? Porque tem uma diferença entre ouvir e escutar. Não é a mesma coisa. Ouvir é quem tem ouvido e não tem problema de audição. Você está ouvindo. Agora, quando você escuta, a gente diz quando você realmente ouve na essência. Então, você só vai bem falar quando você sabe bem ouvir na essência. Afinal, é até uma maneira geral da gente falar sobre comunicação, que comunicação tem muito mais a ver com o que o outro entende, não simplesmente o que a gente fala. Então, se eu não sei te ouvir, eu não vou saber comunicar de uma forma estratégica ao ponto de te encantar, de te envolver e que, de fato, o que eu falo seja bem entendido. Daí a importância. Nossa, que bacana. Então, tô tranquila que eu tô muito alinhada, então, e orientando bem os meus alunos. E aí, então, isso tudo tá dentro da Vox2U, né? Eu queria que você falasse, então, um pouquinho sobre todas essas frentes que você atua, né? Tem a Vox2U, o programa Circulando e o projeto... Cadê aqui? Vou pegar na minha colinha. Da Expo Life, será? Isso, não, quero me cuidar. Quero me cuidar. Quero me cuidar. Conta pra gente um pouquinho como é que você organiza tudo isso aí e ainda faz, né, as mentorias do Instituto Ponte, que a gente vai entrar um pouquinho mais na parceria daqui a pouco.
Como é que funciona tudo isso na sua vida? É isso mesmo. Hoje eu tenho 3 bases, né, de negócios, 3 empresas aí que eu atuo, que é o programa de TV, que está ao ar toda semana, que a gente faz pelo menos 2, 3 gravações por semana. É bem trabalhoso, é até legal a gente falar sobre isso, que as pessoas acham que é só ir lá no evento, gravar e pronto. Não. Eu que faço toda a decupagem, que é cortar os conteúdos, para quem não sabe, a execução ali do projeto, a edição de conteúdo, toda essa organização técnica sou eu que faço no programa. Então, às vezes a gente só vê lá o glamour da televisão, mas as horas que a gente fica sentadinha, editando, fazendo ali todo o trabalho de pesquisa, preparação de pauta, organização de imagens, também é muito trabalhoso, é uma dedicação muito grande. Aí, paralelo, tem a Vox, que a gente está nessa fase de implantação. Para você ter ideia, a Vox é uma escola tão completa que a gente tem 5 tipos de cursos. Então, é algo que a gente está startando aí, promete crescer muito aqui no estado, porque a gente tem desde cursos rápidos até cursos completos, que dura quase 1 ano, que a gente fala que é uma academia mesmo de oratória, cursos específicos para empresa, que a gente trabalha muito, oratória para vendas, oratória para liderança, oratória para apresentação, e um produto novo que a Vox lançou, que é o Kids e Teens, que é justamente um curso voltado para as crianças e para os adolescentes, porque a gente tem percebido que os pequenos, eles estão cada vez mais desenvolvendo, principalmente o lado da tecnologia, né? Parece que os bebês já nascem ali sabendo dominar o iPad. Em contrapartida, infelizmente, você deve perceber um pouco isso com os menores, né? Muitas das vezes uma dificuldade muito grande disso aqui, ó, de olhar no olho, de conversar com o coleguinha ali no tete-a-tete. Às vezes eles estão do lado e querem mandar uma mensagem. E às vezes vai apresentar um trabalho na escola, não consegue. Perde um pouco a habilidade com a fala, né? Perde, tá mais difícil, né? Já é algo que não é tão cultural nosso. Eu brinco que a gente entra numa graduação sabendo que a gente tem que apresentar um TCC. Isso aí é certo, já tá ali. Mas ninguém ensina a gente, mas como é que apresenta? Como é que eu faço algo ali que eu sei o conteúdo ser passado, né? Então, a gente não tem culturalmente esse hábito de desenvolver essa habilidade. Daí vem alguns mitos, né? Que a pessoa acha que é só para quem tem dom, que é só para quem já nasceu com esse dom e não tem nada a ver. Oratória não é dom, é uma habilidade que pode ser desenvolvida por qualquer pessoa, como com técnica e orientação profissional. E aí a terceira empresa, dos 3 pilares que você falou dos meus negócios, que é o Quero Me Cuidar, que é um canal de conteúdo que tem um videocast também, de um evento que eu startei ano passado, que a gente não tinha aqui, que é uma grande feira de saúde e bem-estar que chama Expo Life. Ela aconteceu em março de 2024, a próxima edição é em março de 2025, e aí o Quero Me Cuidar é um canal em que a gente vai estar sempre falando ali de saúde, de bem-estar, de prevenção. No decorrer do ano inteiro eu recebo convidados, tem outras apresentadoras também que recebem convidados, profissionais de diferentes áreas, com essa linha principalmente de a gente olhar para a saúde como um todo e trabalhar de uma forma mais preventiva, mais sistêmica, que também não é tão simples, tão cultural nosso. Posso inferir que essa ideia aí veio no mestrado? Então, o mestrado, ele teve já, na hora que eu fui escolher o meu tema de pesquisa, eu já tinha, né, já me chamava ali pro lado da saúde, até por alguns episódios que já aconteceram na minha vida. E aí, o bom é que o mestrado eu mergulhei academicamente, né? Eu tive essa bagagem acadêmica ali que me deu até uma robustez aí pro evento, pro mercado. Ai, que bacana. E você estava falando da questão da oratória para jovens, né, crianças e jovens, e dessa necessidade, né, de tá ali no telefone o tempo todo, na tela, e não desenvolve essa habilidade, né, do comunicar. E aí eu já fui me remetendo também nas atividades que eu desenvolvo, às vezes de apresentação de trabalho. Então, a segunda série, todo final de ano, eles precisam fazer uma grande apresentação do processo de orientação profissional deles. Olha, que legal. Não é incomum alguns alunos prepararem a apresentação animada, tipo vídeo, um slide Canva, eles São usam criativos, muito. né? E aí é lindo, mas assim, ele mesmo ou ela mesma lá na frente falando, às vezes não rola.
eles têm os recursos, né? A tecnologia, eles usam muito a favor. Favorece, né? Muito. Fazem coisas ótimas. Obviamente, não é o objetivo que eles falem, a apresentação é livre. Mas tem tudo a ver com isso que você está dizendo, né? Às vezes se desenvolve essa expertise tecnológica, mas não se desenvolve a expertise da comunicação e da interação, né? Que a gente tem que ficar atento, né? Sim. A gente que lida com jovens, né? Crianças e adolescentes, a gente tem que ficar atento e estimular muito isso. Então, partindo para o Instituto, né? Eu estou no Instituto há 5 anos. Eu acho que quando eu entrei, você já estava lá. Olha. Né? Com as parcerias, enfim, com o trabalho que você desenvolve com os meninos. Como que o Instituto chegou na sua vida? Então, meu primeiro contato com o Instituto foi quando eu fui fazer uma matéria pelo Circulando. O Instituto tinha feito uma parceria com a Rede Tribuna como um todo. Aí a gente foi lá fazer uma matéria com o objetivo de divulgar mesmo, de mostrar. E eu já tinha ouvido falar no IP, mas eu não fazia ideia do tamanho da proposta e o viés transformacional. Isso me encanta muito. Por que a oratória me encanta? Porque ela transforma, né? Ela faz a pessoa sair de um estágio que ela nem imaginava. Às vezes eu tenho aluno meu que eu vejo brilhando lá num palco que aquilo para ele não passava nem num dos maiores sonhos dele não fazia parte, porque ele não se via aquilo, ele achava que não era para ele. E o Instituto tem muito isso, né? Ele faz um aluno sair ali, que tem o talento, que tem ali a inteligência, ir para um patamar que às vezes ele nem um dia sonhou. Então isso já me encantou de cara, porque eu achei que era algo mais assim, de ajuda, de solidariedade. E eu falei, não, peraí. Isso já aula de reforço no contraturno, né? Eu Que falei, às vezes não, as pessoas peraí. É muito maior, né? Aí quando eu perguntei, eu falei, não, mas peraí, mas a pessoa entra aqui depois. Não, ela não sai. Eu falei, gente, então isso transforma mesmo, porque o aluno entra e só vai sair de fato quando ele estiver formado, empregado, não tem como não sair. Então, ali eu já Nosso desejo é que ele nem saia, né? Que ele permaneça ali fazendo depois a engrenagem doador. Aí depois ele vai trabalhar um pouquinho, né? Isso aí. Mas eu tinha essa visão que era só uma ajuda. E eu falei, não, epa, não é uma ajuda. Então, isso já me encantou muito. Segundo, por ser por meio da educação, né, que é assim, a gente vê o poder que da educação tem, você não está dando ali uma assistência, não que o alimento não seja importante, não que um tratamento não seja importante, mas você sai do assistencialismo e realmente dá uma ferramenta que a pessoa, com o mérito dela, com a capacidade dela sozinha, vai transformar a vida dela e da família. Então, isso é apaixonante. Aí foi esse primeiro contato, depois eu fiz outras matérias, e aí fui me envolvendo, já fui perguntando como que eu poderia ajudar, o que eu podia fazer, quais eram as possibilidades, e aí fui me envolvendo e acabou depois vindo o TED Ponte, né? É isso aí, é isso aí. E aí é um projeto que fala muito da Lu e de mim também, porque a gente está junto aí nessa parceria há 6 anos, né? E a Lu até há mais tempo do que isso, né? O Ponted a gente já vai aí fomos agora para a 4ª edição, né? 2025 temos a 5ª edição, mas em 10 anos do IP, Lu, que você é parceira, né? Que você é colaboradora, que é um projeto que que você apadrinhou mesmo, né? Conta pra gente como é que é, assim, fazer a mentoria do Ponted, né? Como é que é ver a evolução desse aluno, né, gente? Assim, que você pega ali com tantas dificuldades, até de produzir o texto e no final das contas os meninos sobem no palco e dão um show, né? Conta pra gente como é isso pra você. É incrível, né? Apaixonante, eu choro todas as vezes e me emociono mesmo, porque eu brinco que, assim, são diamantes, mas que estão ali brutos e que a gente começa a lapidar, mas que o brilho e todo o valor é deles, totalmente deles, né? E justamente pela oratória, por esse desenvolvimento, ser algo que eles não aprenderam ainda e nem os adultos. Então, primeiro de vê-los tão jovens, já se permitindo, que isso é importante. Eles não são obrigados, é um projeto que a pessoa pode se inscrever. Então, esse primeiro passo, Leia, às vezes a gente não dá devida importância, mas para mim é valiosíssimo, que eu chamo que é o passo da coragem. Porque você ir lá, se inscrever num projeto que você vai ter que subir num palco, um monte de gente te olhando, te avaliando, ainda concorre, e que tem que ser um conteúdo bem preparado, que ainda vai ter uma pessoa ali te orientando e te pedindo para fazer de novo e tendo que fazer daquele jeito, cheio de regras, né? Tem tempo, tem tema, tem que ter muita coragem. Então, para mim, só da pessoa já se inscrever e ir até o final da formação, já mostra ali que eles estão na frente, que eles estão com algo diferenciado. Buscando, né? Isso aí, muitos adultos sequer aceitariam
lá O desafio, ver de né? qual é. Então já é um primeiro passo, isso aí eu já fico assim, quando eu vejo lá o número de inscritos e na formação a gente trabalha ali os pilares de uma forma quase assim, recorde, porque são 2, 3 meses, né? Esse que ano tem. foram 2 meses. O ano passado a gente ainda fez em 3. Esse a gente reduziu. Muitos encontros online, até por uma questão do Instituto ter crescido, né? Terem alunos em outros fora. estados, né? Uhum. Mas a gente vê, assim, que o pouco que tem, quem quer, os que querem, como que eles evoluem. Porque eles começam com um texto, às vezes é uma ideia solta que eles vão jogando, tá tudo bagunçado ainda. Aí a gente começa a ensiná-los a organizar aquela ideia, ver se o tema mesmo tá de encontro e tal. Eles já dão aquele avanço. Nisso eu já vejo também a qualidade dos textos, porque os textos vêm assim muito bem escritos, né? Muito bem. E na hora que você vai instigando, eu acho que isso que eu fico muito admirada por eles, porque eu falo assim, olha só, isso aqui você pode ir além. O que você acha de dar um exemplo que fica mais assim? O que você acha de trabalhar um storytelling? Vamos pensar numa analogia? E eles vão crescendo. E aí, quando a gente vai vendo, fala, cara, o texto tá incrível. Gente, morre de orgulho, como né, tá? Leia? Eu fico ali, eu fico encantada, fico orgulhosa. Aí, quando a gente sai dessa parte de conteúdo, que são semanas, que muita gente nem imagina, né? Que uma ideia foi virando um texto, depois ela foi se organizando num roteiro para depois virar uma fala mais falada e menos escrita, com estratégias de comunicação, com técnicas de oratória, como eu falei do storytelling, da analogia, né? E aí, quando você vai para a parte do falar, do botar aquilo para fora, que são os treinamentos que a gente faz com eles ali. O que eu faço com a mão? Ando ou não ando? Para onde eu olho? E se der branco, o que eu faço? Que a gente vai ensinando as técnicas para eles. A gente também vê a evolução, que é assim, incrível. Leia já acompanhou muitos aí comigo, treinamento. A gente tá lá já treinando os finalistas. Aquele aluno que tá ali assim, de cabeça baixinha, falando, daqui a pouco a gente pede para ele repetir e desenvolve, daqui a pouco ele tá lá no palco dando um show. Então isso, e em tempo recorde. Que ó, tem um curso da Vox que o aluno fica 2 meses e meio com a gente toda semana ali, um grupo pequeno. Tem o Academy que é quase 1 ano. E às vezes a gente faz isso em 3 encontros. Então a dedicação deles também é muito importante. Porque não adianta a gente vir com a oratória, com a técnica, se eles não se permitem e não treinam, porque eu falo muito isso com eles. Oratória é treino puro, é treino. A gente até faz uma analogia com jogador de futebol, né? Mesmo se você pegar um craque aí da seleção, o cara fica parado 1 ano, aí de repente você vai lá e joga ele num jogo importante. Provavelmente ele não vai ter uma boa desenvoltura. E aí você pega aquele outro que ficou lá com a bola, vai e volta, 1, 2, 3, e bate um pênalti, bate outro, e repete, e vai e volta, e corre, faz o treino da musculação, prepara a musculatura, que é a hora que a gente prepara a garganta, faz o mindset, faz o power pose. Então, tudo isso, eles se entregam. Eu vejo que tem aluno que chega pra mim e fala assim, tia, eu fiz aquilo que você falou, eu fiz em frente ao espelho o exercício, tem um exercício da dicção que eu passo para eles, aqueles que têm uma articulação ainda fechadinha, eles mandam áudio e falam, tia, eu fiz em casa, eu fiz o exercício da dicção com a minha irmã, ou seja, passaram o final de semana inteiro treinando, se dedicando. Então é tudo mérito deles mesmo, porque poderiam fazer só o básico, e não, eles vão além, eles se entregam, e aí no dia da final lá no palco a gente chora mesmo, a gente se emociona, porque eles encantam e sempre surpreende as pessoas, né, Leia? Eu acho que essa é a parte, o ponto alto, assim, né, do Ponted, porque realmente a gente que pega eles ali logo no começo, né, vendo todos os entraves e dificuldades e acompanhar essa evolução realmente é um presente, né, imagino para você, né, Lu, que é profissional da área. Eu já me encanto, imagino você. Mas e aí, então assim, ainda falando um pouquinho disso, você já vivenciou conosco ali, Lu, muitas histórias, né, de muitos meninos. Alguma, assim, especial, que te marcou de uma maneira especial? Conta pra gente. Eu não consigo falar só uma, Leia, de verdade, não consigo, porque assim, cada uma pega a gente num ponto, né? Tem aquele aluno ali, por exemplo, eu lembro um que falava muito da literatura, do poder Lourenço. da leitura na vida dele, e aí por mais que você não viveu aquilo na sua adolescência daquele jeito, mas aquilo te encanta, aquilo você fala assim, meu Deus, olha a linguagem desse aluno, você sai com aquele encantamento. Aí depois vem uma outra com
super um mindset ali falando de a importância de lidar com ansiedade e tal. Eu falo, gente, tão pequeno, olha só. Então, cada um te canta, né, de um jeito. Outros falando lá, quando eles eram criancinhas, em atitudes pequenas que eles faziam e que já pontuava um pouco qual era a profissão. Aí aquilo a gente vai e se identifica. Você sente que você aprende um pouco com eles, Lu? Certeza, um pouco não, eu aprendo muito. Sei que você ensina muito, mas traz algum aprendizado Quem também. ensina aprende 2 vezes. Então, eu aprendo muito, porque muitas das vezes eu dou um comando e aí eles vão além. Eu falo, cara, olha quanta coisa eles estão me ensinando. Olha como eles fazem isso. Às vezes a gente dá um comando, espera uma coisa e vem outra que surpreende ou que faz a gente frear em algum momento. Então, tudo isso com certeza é muito aprendizado, fora a história de vida deles, que assim, dá um banho de aprendizado, né, na gente, de inspiração, de dedicação, e com certeza eu aprendo muito, muito mesmo. A gente tá falando de histórias, né? E você citou o Lorenzo, e assim, a gente, igual a Leia, você acompanha, né, a Lu no treinamento do dia a dia. A gente, as outras pessoas da equipe, a gente fica mais, né, de stand-by, só observando. E eu posso te dizer, por mim, e eu acho que por toda a equipe, a gente conhece os alunos quando eles chegam e realmente é um choque. A gente teve agora a última edição do Ponted, né, que o Vitor foi campeão, né, dos universitários. Ano passado a gente teve a Letícia. E esses 2 casos em especial eram jovens que a gente não conseguia ouvir a voz, né, Leia? Então, assim, a Letícia, eu participei do processo seletivo dela em quase todas as etapas, quando ela ingressou no Instituto Ponte. Ela é mais jovem de instituto. E isso, na dinâmica, ela já... que eram dinâmicas de grupo, entrevista. Então, a gente via a dificuldade e o esforço dela de tentar se comunicar. E eu lembro que foi muito bonitinho um depoimento. Aí eu vou te contar a história dela, né? Na última etapa, na aula teste, que já era a última etapa, dali ia ter o resultado, quem ia passar ou quem não ia passar. E ela, na aula teste, ela me disse que só de ter participado do processo seletivo já tinha sido um grande aprendizado para ela. Porque no início da seleção ela não conseguia conversar. E já no final do processo seletivo ela já estava, ainda que tímida e ainda com dificuldade, ela estava conseguindo conversar, se expressar, comunicar o que ela desejava, assim. E ela passou, entrou no instituto. Quando eu vi que ela se inscreveu no Ponted, eu falei, olha... né? Eu falei, gente, Agora você pensa essa menina subir no palco e ficar em primeiro lugar, né, gente? Ela não se contentou. Ela não se contentou só com o que ela desenvolveu ali na seleção. Então, ela viu a oportunidade, agarrou e foi muito, mas muito mais além do que ela imaginava que fosse. E a gente também, né? Bem, eles como são muito você visionários, começou. né? Na hora que a gente olha ali, parece que eles pegam um negócio e vão com uma força, né? E às vezes até, eu vejo muito assim, que alguns deles ali precisavam mais de pertencimento que antes eles não tinham. Eu lembro uma aluna uma vez chegou pra mim, foi em algum processo seletivo de Ponted. E ela contando a história dela, porque às vezes eles escrevem um texto bonito, eu falo, tá, mas me conta mais sobre isso. Mas como é que foi esse dia? E aí a gente vai ouvindo na essência. Eu já sei de quem você tá falando. Aí a gente, vamos ver se é. Aí a gente vai ouvindo na essência. E ela era muito, assim, da matemática, muito estudiosa, sabe aquelas nerds clássicas? E aí, quando ela veio contar da experiência dela na escola anterior, ela já tinha ido para uma escola particular por meio da bolsa, né? Aí ela falou assim, então, eu achava que eu não gostava de gente. Até meio brava, assim, até meio mesmo assim. Que eu pensei, a Laura. Eu achava que eu não gostava de gente, falando assim comigo, meio brava. Aí eu falei, mas por que ela... Eu falei, mas agora você gosta? Ela, agora eu gosto. Aí eu falei, mas me explica. Ela, não, porque na minha outra escola... Na hora do recreio, eu queria ir pra biblioteca estudar, eu queria conversar sobre profissão, eu queria não sei o quê. E as pessoas não estavam naquela mesma visão dela. Então, realmente, você se sente o quê? Um peixe fora d'água e você passa a achar que não gosta de gente. Olha o que ela estava achando dela. E não tinha nada a ver. Ela só não se sentia pertencida naquele lugar
porque ela tinha uma dedicação, ela tinha um comprometimento com o estudo que realmente os colegas de classe dela não tinham. Então, o que essa pessoa já estava fazendo? Olha só que desperdício que poderia ter sido se o IP não aparecesse na vida dela. Ela estava se excluindo, não gostava de conversar com as pessoas, porque não era o assunto que ela queria. Ali estavam falando só de oba-oba. No recreio, ela não ia pro recreio. Ela me contou que ela ficava na biblioteca o recreio todinho. Ela não lanchava. Ela ficava na biblioteca sozinha, isolada. E aí, quando ela falou comigo, agora eu gosto de gente. Mas por quê? Agora ela quer brincar. Agora ela quer conversar. Lá no TED, ela estava gostando de falar sobre a história dela. Então, isso a gente vê, assim, que como eles se veem também grandes, e o IP dá isso, né? Como se você devolvesse a eles uma capacidade de sonhar que eles sequer sabiam que eles tinham, que já é deles. Na verdade, você só está acendendo ali uma chamazinha que está apagada. Então, na oratória, a gente faz muito isso também. Às vezes, o não falar, o se fechar, não é simplesmente porque a pessoa não é comunicativa, mas é porque tem coisas que ela está fechada, não vem de um diálogo de família, tem questões internas dela que não foram colocadas para fora. E no IP ela vai colocando, e por isso que se solta também, que a gente fala muito isso da oratória, né? Que tem muito mais a ver o que está dentro do que o que está fora. E ser comunicativo, uma pessoa ela pode ser comunicativa, ser desenvolta e não ser um bom comunicador. Exatamente. E o contrário, a pessoa pode ser extremamente tímida, reservada e passar a ser um bom comunicador. Porque comunicativo é só... Tem gente que fala, mas não é objetivo, não encanta, não é estratégico, passa às vezes por chato ou por falador demais, não sabe ouvir, né? Na essência. Então, a gente vê desse potencial deles ali, que é muito deles. Eu acho que por isso que a gente surpreende, né? Que a gente acha que não existia. Na verdade, só tava lá timidozinho, quietinho, e aí na hora que a flor abre, a gente fica, uau! É verdade, isso. A gente estimula muito eles a participarem. E assim, é um concurso, né? E às vezes não é incomum na lei a gente ouvir assim, eles, eu não vou participar não, porque eu não vou ganhar mesmo. Às vezes um mais tímido, né, o que não tem ainda a habilidade desenvolvida. E aí nosso discurso é muito no sentido de é oportunidade, tá? Você pode não ganhar o prêmio, mas o aprendizado que vai se ganhar. Desperta a visão neles, Você vai estar se formando. E eles vão, daqui a pouco, passar por entrevistas de estágio, por entrevistas de emprego. Ter a possibilidade de passar por essa formação com você, independente de se vai chegar a ser finalista ou ganhar, né, o PONTED, só o fato de participar por si só, receber essa formação já é Tem processo seletivo agora do Intel, que tem a entrevista. Sim, no Intel, no INSPER. Teve aluno que já falou pra mim, acho que foi o Rafael que mandou uma cartinha também, né? Falando, Lu... Vou precisar de apoio. E falando assim que ter participado do PONTED foi um divisor de água na vida dele. Mas não por ter ganhado, nem por estar lá no palco, mas por ele ter conseguido desenvolver algo que fez ele passar no vestibular, que fez ele ir pra São Paulo, que fez ele olhar, né? Então, você ouvir isso, assim, mudou a minha vida completamente. Foi um divisor de águas, porque desenvolver aquela habilidade que realmente fez ele dar um passo. Talvez se não tivesse, já pensou, não passar no INSPER da vida por conta da desenvoltura da entrevista. Prova, né? Passa na prova lá, que é difícil sair na hora do tete-a-tete. E acontece. Eu tenho amigas do mestrado que não conseguiu pegar o diploma ainda porque não conseguiu apresentar a dissertação. Escreveu, tá lá, domina uma pesquisa incrível, mas você precisa fazer a apresentação também oral, ali para a banca te aprovar. E às vezes a pessoa não consegue concluir uma graduação, uma pós-graduação, porque trava, e aí se sente incapaz, acha que é dela, né? Porque tem esse mito, que oratória é dom, não é pra mim. Eu já ouvi de pessoas assim, eu sou do bastidor, não é pra mim, eu não preciso, eu não gosto, eu não quero, eu já tentei. Aí já tá com aquele... Às vezes tentou de uma forma que não foi da melhor forma, né? Ou sem uma orientação profissional. Às vezes também, do mesmo jeito que tem um IP que estimula, a gente tem o contrário. Às vezes tem amigos, tem pais, tem irmãos que desestimulam, que riem, né? Eu lembro que eu tive uma aluna uma vez que ela é médica e ela tinha uma voz muito infantilizada. E para ela, como médica, como autoridade, era ruim. Isso. E o próprio marido, às vezes, debochava dela, e ela querendo passar uma autoridade, e aí ela se permitiu, foi lá, a gente fez um trabalho até de projeção de voz,
fizemos um trabalho ali bem específico que tem como, não que você vai mudar a característica da voz, mas você consegue trabalhar impostação de voz, modulação de voz, com que você tenha a intenção que você quer, que no caso dela era não ficar tão infantil. E aí o resultado foi incrível. Ela teve, de certa forma, que enfrentar, né, uma pessoa às vezes zoando, e às vezes na adolescência acontece isso, de você apresentar um trabalho, o colega dá conta, você não dá, o outro te intimida, ai, deixa que eu falo porque você não sabe falar, te joga lá no canto. Então às vezes a pessoa vem também cheia dessas dores ali que sofreu. Teve uma aluna que uma vez comentou pra gente que ela tinha muito receio porque já tinham rido dela numa apresentação de escola, apresentação mesmo de trabalho na escola. Ela era meio que chacota, assim, porque ela tinha dificuldade. Daquele dia pra ela falou assim, ai, nunca mais eu quero apresentar nada. Eu lembro que ela contou pra gente que ela tava lá quebrando essa dor, que era uma dor na vida dela e que ela quis enfrentar, que eles começam a aprender isso no Instituto também, né? A enfrentar os medos, a enfrentar os obstáculos. A lidar, né, com o que precisa. A gente fica feliz de ser um espaço seguro, né? De lá ser um espaço seguro para que eles possam se desafiar e que em podem espaços errar, né? que podem errar e não vão ser julgados, exatamente. Isso aí. E Lu Lima, para o futuro, né, assim, da sua parceria com o Instituto, para o futuro, o que você pensa, o que te motiva a permanecer conosco, o que você deseja? Eu só vou sair de lá se vocês me expulsarem. Então, acho só se eu for demitida. Será perene, né? A pessoa que faz trabalho voluntário ser demitida. Mas vamos que vamos, né? Tipo isso, né, Lu? Porque eu sei que os sonhos são grandes, né? A Bartira, ela pensa muito grande, isso é muito legal. Foi uma outra coisa que me encantou muito, a organização que o Instituto tem. Não é toda ONG que tem isso, né? Desde uma identidade visual ao cuidado do uniforme do aluno, pensar no lanchinho. Eu que sou da comunicação, sou muito do detalhe ali, a gente observa a camisa, a equipe que tá ali por trás, isso sempre me encantou. Desde quando era lá na primeira sede, eu olhava assim, eu falava, gente, todo mundo que trabalha aqui ama. Nossa, tem um eventinho pequenininho, mas olha, o convite já é bem elaborado. Nossa, o texto é todo bem escrito e tal. Então, você já vê que tem um carinho, uma organização. Aí você vê com uma presidente igual a Bartira, né, que tem. Eu sei que os sonhos são altos aí, já tá no Brasil inteiro, eu fico feliz. E eu só me coloco à disposição para o futuro, que vocês precisarem, contem comigo sempre. Ai, muito obrigada, Lu. A conversa tá maravilhosa, acho que a gente poderia ficar aqui muito tempo ainda falando, mas a gente já tá chegando no final. Quero te agradecer muito os anos de parceria, agradecer a sua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje, que a gente sabe o tanto de coisas que você faz e realmente não é fácil, você sempre encontra um espacinho pro Instituto na sua vida, na sua agenda, e a gente é muito grato a isso. Para simbolizar essa gratidão, a gente quer te dar um mimo, que lindo. Uma lembrancinha. Ai, e deixar o microfone e o espaço aberto para você deixar uma mensagem para os nossos alunos, para o nosso público, o que você desejar. Eu que agradeço, gratidão também pela confiança, porque também, por mais que seja um trabalho voluntário, a gente sabe que é muito sério, então eu sei que vocês têm uma confiança muito grande, né, de entregar as joinhas ali, os diamantes na minha mão. Eu tenho muito orgulho mesmo e sou muito grata por isso, me sinto também privilegiada, saibam disso, de verdade, de coração. E para quem está assistindo a gente, quem conhece pouco o IP ou não conhece, tem que mergulhar. Eu falo que todo mundo tem que fazer parte do IP, de ajudar de alguma forma, porque um projeto desse, ele não pode parar de crescer e ele precisa de cada um, seja de uma empresa, seja de um adolescente mesmo, seja de uma pessoa física. Não posso ajudar com dinheiro, mas eu posso ajudar com o trabalho, mas eu posso ajudar indicando, eu posso ajudar indo lá conhecer, nas redes sociais. Divulgando. Então, falo mesmo, aonde eu vou, eu falo do IP com muito carinho, de coração. E para os alunos, ou para os alunos que aspiram, porque hoje o IP começou a ser um desejo dentro das escolas públicas, né? Principalmente no interior, isso é muito legal, que vocês aproveitem muito essa oportunidade. Quem tá dentro, então, mergulha mesmo, porque até é bíblico, né? Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então, eu acredito que cada um que tá no IP
seja como funcionário, seja como voluntário, seja como aluno, foi escolhido por Deus e eu me sinto também escolhida. Gratidão. Que lindo. Bacana, Lu. Muito obrigada. E aí, estendendo os agradecimentos, quero agradecer a CDL Vitória, né, que nos recebeu aqui, nos disponibilizou esse estúdio maravilhoso para a gente poder bater esse papo super bacana com a Lu Lima, né? E quero que lembrem-se de 10 anos de IP, pelo menos 10 compartilhamentos. Mas pode fazer 15, 20, Combinado. pode fazer quantos quiserem, mas 10 no no mínimo mínimo. 10, né? Para que a gente consiga aí ter esse alcance que a Lu acaba de dizer também, né? O Instituto é construído a muitas mãos. E aí fica aí o convite para quem ainda não nos conhece, nos conhecer e fazer parte aí da forma como for possível, tá? Muito obrigada e obrigada especialmente à CDL Vitória, que nos recebeu hoje nesta casa com tanto carinho. Tchau, tchau.